existe agora um jogo de xadrez, né? Porque, como o Rubio disse, eles estão num processo de apresentação de provas e, a depender do tipo de reação que o governo brasileiro pode ter, a simples ameaça, né, da aplicação dessa lei pode criar o ambiente para a aceleração desse processo político nos Estados Unidos. Então, já estamos aguardando a acusação de assédio sexual contra o Moraes para tirar ele, sacrificar, como eu falei para vocês, sacrificar o bode careca e para a coisa seguir adiante. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. CNJ afasta a juíza que recusou o aborto em adolescente de 13 anos. Também foi aberto um processo administrativo contra uma desembargadora. O Conselho Nacional de Justiça ordenou o afastamento cautelar da juíza Maria do Socorro de Souza Afonso e Silva, por proferir uma decisão que impediu a realização de um aborto legal em uma adolescente de 13 anos vítima de estupro. A magistrada é da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Goiás. A juíza ficará afastada do cargo atual até a conclusão de um processo administrativo disciplinar instaurado para apurar sua conduta no caso. E as cagadas de Gonê. Algo deu errado. A postura do ministro Alexandre de Moraes é notadamente extremamente arbitrária e autoritária. Discute, ameaça e manda prender quem não diz o que ele quer ouvir. Apenas ele é o dono da verdade. Enquanto isso, o PGR de estimação de Moraes, Paulo Gonê, parece totalmente perdido, desnorteado, sem saber que rumo tomar. Nesta sexta-feira, esqueceu o microfone aberto e disse para quem quisesse ouvir: "Fiz uma cagada." Não é verdade. Na realidade, Gonê só tem feito cagadas. Em meio a esse emaranhado de cagadas, a fúria de Donald Trump avança fulminantemente. E deve pegar em cheio Moraes, Gonê e o delegado Fábio Schor. Parece que algo deu errado. Sim, e o erro foi estratégico. Moraes não previu que Trump voltaria ao poder. E esse erro será fatal. Ô Léo, você sente que caiu a ficha em Brasília, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, quanto a esse risco real e próximo dessa aplicação da lei? eu acredito que sim, Caio. E cai a ficha de uma maneira muito negativa, né? Especialmente porque o pessoal começa a perceber que toda essa movimentação que líderes bolsonaristas, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, né, faz em Washington, não é simplesmente bravata, não é? E acho que tem uma crítica que pode ser feita à diplomacia brasileira e ao governo brasileiro, que é um esforço de não aproximação da presidência Trump, né? Primeiro, isso ficou claro nas questões comerciais, né? O Brasil teve dificuldade de se reunir e discutir esses temas, e me parece agora que toda essa discussão que acontece dentro do Congresso americano, essa possibilidade real de aplicação de uma sanção, ela também tem a ver com uma ausência, né, da diplomacia do presidente Lula nos Estados Unidos. Então, eu acho que existe essa crítica, não é? E existe agora um jogo de xadrez, né? Porque, como o Rubio disse, eles estão num processo de apresentação de provas, e, a depender do tipo de reação que o governo brasileiro pode ter, a simples ameaça, né, da aplicação dessa lei pode criar o ambiente para a aceleração desse processo político nos Estados Unidos. Então, acho que o pessoal viu essa tempestade, foi pego de surpresa, né? E aí que está a crítica à falta de atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos, porque isso parece que só tem um lado contando a história por lá, né? E agora o pessoal está tentando entender se já são, enfim, favas contadas ou se ainda é possível fazer uma administração diplomática desse processo. Professora Maristela, qual o alcance real, de fato, qual o risco real e de fato da lei Magnitsky alcançar Alexandre de Moraes, Paulo Gonê e o Fábio Schor da PF? A pergunta é difícil, mas eu acredito que tenha é possível, né? Talvez eu pudesse dizer até é bem possível,
da forma como essa lei já foi aplicada em outros casos. Então, e ela é uma lei que foi editada ainda no final do governo Barack Obama, que era um grande defensor, vamos lembrar, dos direitos humanos, e ela foi usada no primeiro mandato do Donald Trump e provavelmente será usada novamente agora, nesse segundo mandato de Donald Trump. Pelo menos é o que o Marco Rubio tem dito. E é interessante observar que essa lei ela permite um procedimento muito rápido de investigação, né, da pessoa a que se reputa a conduta violadora dos direitos humanos. Então, a investigação é muito rápida e o julgamento é muito rápido, porque ele independe do Poder Judiciário, é uma medida administrativa. Então, qualquer notícia pode chegar à administração americana, vinda da imprensa, vinda de testemunhas ou até mesmo de organizações não governamentais, que levam a notícia de que a violação dos direitos humanos tem acontecido, e o procedimento é muito rápido, são examinados esses documentos, esses relatos, essas notícias, e o próprio Poder Executivo aplica a pena, aplica a sanção, sem nenhum julgamento, sem nenhum envolvimento com o Poder Judiciário. Então, é bem provável que isso aconteça como a matéria disse, até mesmo antes do julgamento aqui no Brasil, do que teria acontecido no passado. A Associated Press expõe como as sanções do Trump pararam o trabalho do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Simplesmente o pessoal não consegue mais usar e-mail, não consegue mais usar nada, nenhuma empresa aceita trabalhar para eles, porque se fizer qualquer coisa com eles, você pode perder, pode ser sancionado também. Um monte de funcionários que trabalhavam no TPI não podem mais entrar nos Estados Unidos. Qualquer funcionário do TPI, qualquer pessoa que trabalhou no TPI não pode entrar nos Estados Unidos. Americanos que estão no TPI têm que sair, teve um prazo para sair. Se não saíssem do TPI, também não poderiam voltar para os Estados Unidos também. Ou seja, basicamente o tribunal acabou. O TPI é o Tribunal de Haia, é o Tribunal Penal Internacional que julgou crimes do nazismo e coisa e tal, está acabando por conta dessas sanções do Trump contra ele. Eu acho que fez o bem, porque realmente foi um absurdo terem condenado o Netanyahu. O Netanyahu é a vítima nessa história, não é agressor de forma alguma, né? O Deltan Dallagnol fez um vídeo sobre essas punições e mostra como é que é pesado, mas eu vou além, porque eu vou mostrar para vocês aqui também o que o tribunal está fazendo além disso, porque tal como está acontecendo aqui no Brasil, ó, caiu a ficha em Brasília sobre o que pode acontecer com essas sanções dos Estados Unidos. E aí o pessoal do Tribunal Penal Internacional já deu um jeito aqui, ó. O Karim Khan, que é o promotor que foi sancionado nesse tribunal e coisa e tal, pelo Trump, que foi o cara que mandou prender o Netanyahu e coisa e tal, ele foi afastado devido a uma investigação de assédio sexual. Aí, já está dada a dica, é só acharem uma investigação de assédio sexual contra o Moraes, isso é fácil, é só pegar um funcionário qualquer dele lá, dizer que teve assédio do Moraes e pronto, resolve-se o problema rapidamente, isso daí já fica a dica para a elite aristocrática socialista de Brasília. Já estamos aguardando a acusação de assédio sexual contra o Moraes para tirar ele, sacrificar, como eu falei para vocês, sacrificar o bode careca e para a coisa seguir adiante, né? Pois bem, a Associated Press, né, que é uma das agências de notícia aí maiores no mundo, né, falou aqui sobre, fez uma pesquisa sobre como que as sanções do Trump simplesmente pararam a Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional. De novo, o Tribunal Penal Internacional é um negócio importante, foi criado justamente depois da Segunda Guerra Mundial para julgar os nazistas e coisa e tal. O Brasil é um dos fundadores, foi criado pelo Tratado de Roma e coisa e tal, e está parado, não consegue fazer mais nada, porque o Trump simplesmente desligou a torneirinha lá dos Estados Unidos para esse tribunal, né? A matéria foi escrita pela Molly Quell, que é uma repórter dele lá, né? Eles dizem aqui que ela cobria durante muitos anos as coisas que aconteciam no Tribunal Penal Internacional. Ela acabou conhecendo muita gente, ganhou a confiança do pessoal em todos os níveis da organização, né? Isso ajudou ela a fazer essa matéria, mostrando como que as pessoas lá no tribunal estavam falando que, olha só, parou tudo aqui, a gente não consegue fazer mais nada, né? Essa confiança acabou se pagando depois que o Trump impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, ao promotor-chefe de lá, que é o Karim Khan, e o pessoal da corte começaram a confidenciar a Quell sobre as sanções, o impacto absurdo que tem essas sanções, né? Por exemplo, aqui, ó, pessoal que trabalha, americanos que trabalham no tribunal foram avisados para não voltar para casa porque podem ser presos. Ou seja, os americanos tiveram prazo para sair. Quem não saiu, se voltar para os Estados Unidos agora, vai ser preso porque é considerado cúmplice do Khan, né?
A Microsoft bloqueou as contas de e-mail do Tribunal Penal Internacional, porque a Microsoft é uma empresa americana, empresas americanas têm que obedecer à lei Magnitsky, então fechou tudo lá, tá? As contas em banco foram todas congeladas. Algumas ONGs que apoiavam as investigações de crimes de guerra e coisa e tal pararam de trabalhar com a corte totalmente. Por quê? Porque senão a ONG também é sancionada pelo governo americano. E aí, ou seja, a ONG prefere sair fora disso daí. Não posso, Tribunal Penal Internacional não rola mais, né? Embora essas sanções do Trump tenham sido colocadas como retaliação pelo mandado de prisão que o Khan emitiu em desfavor do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, no final das contas isso acabou afetando todo o funcionamento do tribunal, está tudo parado, questões no Sudão, outras áreas de conflito no mundo, né? Aqui eles estão chorando, lógico, porque são esquerdistas, né? Associated Press é todo mundo comunista, né? Então eles estão reclamando, que o Trump parou tudo, não foi só o Netanyahu e não sei o que lá, né? Porque esse caso, como eu falei para vocês, é um absurdo, né? Os terroristas da faixa de Gaza invadiram Israel, mataram 1.200 pessoas, sequestraram um monte de gente, fizeram um ataque nojento contra Israel. Aí quando Israel retalia, não, que genocídio, que porcaria é essa? Só esquerdista de merda que acha que tem genocídio ali. Israel, ao contrário, eu tenho feito todos os dias, lá no meu canal Mundo em Revolução, um vídeo falando sobre como é que está o andamento da guerra lá em Israel. Israel está fazendo agora uma grande operação chamada Carruagens de Gideão para tomar controle de toda a faixa de Gaza, né? Desistiram das negociações de paz e vão tomar toda a faixa de Gaza. Então está bem interessante esse negócio, mas Israel é a vítima. Quem inicia a violência é que é sempre o culpado. Não tem outra forma de ver. É o princípio libertário da não agressão. Por que a Rússia está errada 100% e a Ucrânia está 100% certa? Porque a Rússia que iniciou a agressão. A Ucrânia estava quieta lá, a Rússia foi e invadiu. Por que Israel está certo e o Hamas está errado? Porque quem iniciou a agressão foi o Hamas. Estava tudo certo lá, tudo tranquilo. O Hamas foi lá, invadiu Israel, matou um monte de gente, coisa e tal. Violência retributiva é perfeito, não tem problema nenhum, não. Tem que ser proporcional, mas tem que ser justa, tem que ser tem que ser proporcional, suficiente para acabar com a ameaça. Então, é perfeitamente justa a ação israelense, né? Então, eu acho que foi mesmo um absurdo da Corte Penal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, ter colocado esse mandado de prisão no Netanyahu. Então, o Trump está correto em aplicar essas punições aqui. O que chama atenção nesse caso aqui, justamente, é o que pode acontecer com o caso do Trump e o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. De novo, existem várias gradações diferentes de sanções que podem ser colocadas pelos Estados Unidos em pessoas e em tribunais, né? Então a gente não sabe ainda exatamente o que vai vir aqui para o Brasil, para o STF, no caso do Alexandre de Moraes, que a gente tem pelo menos duas coisas que desagradam profundamente o Trump. A primeira coisa é a questão da perseguição absolutamente sem provas contra Bolsonaro. Inventam um monte de história. Que golpe? Pô, o Bolsonaro era presidente. Se ele quisesse ter dado golpe, tinha dado golpe enquanto era presidente, porque ele ia dar golpe no dia 8 de janeiro, não tem lógica nenhuma isso. Enfim, inventaram um monte de coisa lá, uma ficção científica lá do relatório da PF, que não tem lógica nenhuma. Isso é uma coisa que desagrada o Trump, mas o que talvez mais desagrade o Trump ainda é a perseguição do Alexandre de Moraes. E aí, nesse caso, entra o governo Lula também, contra as Big Techs, né? As empresas americanas de tecnologia, as redes sociais aqui no Brasil. O X, a Meta, o Instagram, o Facebook, o YouTube, né? O Google, enfim. Ou seja, isso daqui foi por conta do Netanyahu que o Trump colocou essas sanções no TPI. E está acabando o TPI, tá? Ao curso das últimas várias semanas, a Quail contactou dezenas de fontes e verificou os detalhes. Enquanto o apoio de várias pessoas produziram um relatório bastante detalhado sobre isso, isso mostra o impacto da presidência do Trump no mundo todo. Ou seja, eles estão criticando aqui o Trump, evidentemente, né? São esquerdistas. Mas, no final das contas, isso é o que ele mostra em termos de sanções. Está tudo parado lá no tribunal e tem gente achando que o tribunal vai quebrar, porque o tribunal não está conseguindo pagar salário das pessoas, não está conseguindo receber dinheiro, não está conseguindo pagar os salários. Mesmo que os Estados Unidos tenha cortado a grana, teria a grana dos outros países. Mas os outros países não conseguem pagar também, porque as contas bancárias estão todas bloqueadas do tribunal e das pessoas que estão associadas ali. Então, meu amigo, é realmente uma sentença de morte esse tipo de coisa. Se for alguma coisa parecida com isso contra o STF vai parar também, não tem o que fazer, não vai conseguir fazer nada. Porque, de novo, eu tenho certeza que o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes vão bater no peito. Não me intimidam, não estou com medo, eu não sei, que estão cagando de medo, né? Mas não estou com medo, não sei, mas
não é só eles. O tribunal não vive só com juízes. Tem o cara lá que empurra a cadeirinha ali. Como é que o juiz vai julgar se não tiver o cara que empurra a cadeirinha dele ali? Não tem, como é que é o nome desses caras? É capinha, né? Como é que é o nome? Tem um nome lá do cara que fica no STF. A função do cara é só essa, empurrar a cadeira do ministro para ele sentar, né? Como é que o cara vai julgar um julgamento sem o cara que empurra a cadeira dele? E tem os sistemas, tem um monte de coisa ali dentro que depende, né? Toda uma infraestrutura de informática ali dentro que depende, adivinha, de empresas americanas, muitas vezes, né? Então, no final das contas, o STF vai parar se acontecer isso daí. Pode ser um crash completo nesse negócio. E É uma comédia diplomática. Lula e o Itamaraty estão batendo cabeça sobre qual a resposta eles devem dar a Donald Trump se os Estados Unidos de fato punirem Moraes. O que tudo indica que vai acontecer. Gente, eles estão totalmente perdidos agora, então imagina quando vier a punição. Olha, eu acho que eu nunca me diverti tanto na minha vida. Tá bom demais acompanhar essa novela das punições dos Estados Unidos contra Moraes, porque o governo Lula tá como aí cego em tiroteio. Eles estão igual eles tiveram na crise do Pix, depois naquela do INSS e agora na recente crise do IOF. Bora combinar, né, gente? Eles estão perdidos, na verdade, desde 1º de janeiro, do dia da posse deles, porque se tem uma coisa que o governo Lula é incompetente. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te explicar duas coisinhas. Primeiro, o que foi que os ministros do STF pediram pro Lula quando eles bateram na porta do governo dizendo: socorro, Lula, socorro! Logo eles, supremos, que não tem medo de nada, né? E em segundo lugar, eu vou contar para você a confusão que está instalada no governo com Lula e Itamaraty completamente perdidos, que nem barata tonta, sem saber como responder a Trump e sem chegar a um consenso. Bora então para o primeiro ponto com essa coluna aqui da Bela Megária no jornal O Globo, que diz: ministros do STF defendem reação do governo em torno de Moraes após a ameaça dos Estados Unidos. O que a coluna está dizendo aqui? Está dizendo que pelo menos quatro ministros do STF defendem que o governo Lula entre em campo. Para quê, Deltan? Entre em campo para comunicar ao governo Donald Trump que não cabe aos Estados Unidos intervir no poder judiciário de outro país. Ou seja, pediram arrego aí pro painho Lula, socorro! E o painho Lula já vai fazer uma aliança internacional com Macron, uma aliança de Pincher contra Doberman, de Poodles, para brigar com o grande Doberman, Donald Trump. Como eu mostrei para você em uma outra análise aqui no canal, que tá imperdível, eu vou deixar o link para você na descrição para você ver depois. E aí, gente, o Lula deu a ordem pro Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, dizendo: se virem aí para dar uma resposta. Trump não pode invadir a soberania do Brasil. Como se fosse isso que o Trump estivesse fazendo, né? Agora, indo para o segundo ponto já, olha a confusão instalada no governo. Eles ficaram aí que nem barata tonta, desorientados. Olha essa matéria aí dizendo: Planalto e Itamaraty divergem sobre tom de reação a ameaças de gestão Trump a Moraes. Olha, se nem eles entendem sobre como vão responder o Donald Trump, pode ter certeza que qualquer reação do governo Lula vai dar certo, viu? Confia, vai dar certo, Lula. A gente confia no seu potencial. Inclusive, a matéria explica que o governo Lula ele está em silêncio sobre isso desde que o Marco Rubio se pronunciou, justamente porque eles não sabem o que fazer. Estão perdidinhos. Olha aí. A matéria diz: segundo o relato de um interlocutor que acompanha as discussões, enquanto no Palácio do Planalto o entendimento é pela necessidade de uma rápida resposta, que deixe claro que essas ameaças são consideradas ingerência sobre a soberania do Brasil, no Itamaraty prevalece a ideia de que é melhor não reagir enquanto não houver algo concreto. Gente, ó, Lula tá certo, Itamaraty. Deixa o Lula ir lá dar uma resposta rápida ao Trump, enérgica. Quem o Trump pensa que é para desrespeitar o governo Lula e invadir a soberania do Brasil, hein? Ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é pouco. Além de dar uma resposta rápida, eu acho que o Lula devia escalar a Janja para responder ao Trump. Afinal, a Janja ela peita até o Xi Jinping, até o presidente da China, na casa dele, na cara dele lá na China, e reclama de uma empresa chinesa, o TikTok. É que nem entrar na casa de outra pessoa e falar mal do filho. Então, ela não vai peitar o Trump? A Janja é uma diplomata, qual elogio que eu vou usar? Única. Diplomata única. A gente podia até dar um novo significado para a palavra diplomata, que mata a diplomacia, né? Com toda a sua humildade, vestindo aí
uma bolsa Celine francesa de R$ 21.400, uma bolsinha humilde como essa que você está vendo aí na tela, ela vai mandar um fuck you Donald Trump, não é? Afinal, quem é o Trump na fila do pão perto da Janja, né, minha gente? Depois que ela mandou o fuck you Elon Musk, é coerente ela mandar um fuck you Donald Trump. E tem que ser muito humilde mesmo. E deixa eu fazer um parênteses rápido aqui sobre a humildade da Janja, porque isso, olha, toca o meu coração. Porque a burguesia, que é metida, gente, ela tem que ser combatida, como disse o Lula. Como disse o Lula, a burguesia, ela ostenta um padrão de vida acima do necessário, não é? Realmente, gente, a burguesia, ela, olha, ela precisa de uma coisa, sei lá, uma gravata. E o que ela faz? A burguesia vai e entra numa loja Zegma. Uma loja Zegma, uma das mais caras que tem. Afinal de contas, gente, o que é uma gravatinha aí de R$ 1.093, né? Ninguém é de ferro. E é importante também usar tênis aí que custam R$ 2.000, R$ 10.000. Se você vai, por exemplo, numa viagem para o Japão. Cara, você tem que cuidar bem dos teus pés, né? Tem que cuidar bem dos pés. O que é aí usar um calçadinho preto aí de R$ 10.000 no pé de um senhor? O que é uma senhora aí usando um calçadinho aí de R$ 2.700, né? Mas tudo isso é para ficar bem elegante, gente. Elegantíssima, elegantérrima. Elegantérrima tanto quanto a toalha de mesa da minha avó. Então, vai lá, Lula. Coloca a Janja humildade para responder ao Trump, porque ela já provou ser uma pessoa muito inteligente, de muito bom senso, de muito bom gosto. Desculpa, gente. De muito bom gosto, com muita classe, como ela mesmo disse, né? Que pessoa de bom senso e que não vai se calar, que não vai respeitar protocolo nenhum, que não vai respeitar bom senso, bom gosto, que não tem protocolo mesmo, não tem nem boa educação que faça ela se calar na defesa do que ela acredita. Vai lá, Janja, feminista, mulher empoderada, confiamos em você para dar essa resposta pro Trump. Ó, se você que tá aqui concorda comigo que o Lula devia escalar a Janja para responder ao Trump, então senta o dedo com força no like e olha aqui a avaliação do Itamaraty, que vale a pena. Dá uma olhadinha aí, confere comigo aqui que eu vou achar com você. Peraí, a avaliação da área diplomática, vamos achar. Avalia... Opa, puxei a matéria errada, vamos olhar aqui, ó. A avaliação, agora sim, a avaliação da área diplomática é que não vale a pena entrar justamente no embate midiático que a oposição ao governo, capitaneada pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenta incitar. Ou seja, os diplomatas vão dizer assim, ó, não entra na onda do Eduardo Bolsonaro, não vai lá brigar com eles, não entra na internet, mas ó, Lula, eu quero te dizer uma coisa, sinceramente, ó, do coração, não ouça o Itamaraty não, segue o seu coração, Lula, escala a Janja para responder ao Trump, ele já viu que ela tá com tudo, e leva a briga para as redes sociais, que é onde você, o PT, a esquerda, mais brilham. Vai dar certo, não vai ter para ninguém nas redes sociais, vocês vão detonar com o Trump, não vou deixar pedra sobre pedra, vão detonar a direita, Eduardo Bolsonaro. E olha, gente, para fechar nessa briga entre o Lula e o Itamaraty, para decidir o que fazer, eu torço é pela briga. E de um jeito ou de outro, você sabe que eu vou estar aqui pronto para trazer análises quentinhas como essa para deixar você bem informado e, se for possível, bem humorado, com um sorriso no rosto, se divertindo e entretido com essa verdadeira novela que o STF e o governo Lula estão vivendo.